Meu marido levou a amante para a ceia de Natal e disse às crianças: conheçam a nova mãe de vocês. Nós vamos nos divorciar. Eu sorri, servi o espumante e fiz um brinde que a fez sair correndo da sala. Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui é a Bela de novo. Fico feliz por vocês estarem aqui comigo. Curtam este vídeo, ouçam minha história até o fim e me contem de que cidade vocês estão assistindo. Assim eu consigo ver até onde a minha história chegou. Existem pessoas que conseguem apontar o instante exato em que a vida delas se partiu em duas metades antes e depois. Eu costumava achar que essas pessoas eram dramáticas. Então o Natal chegou e eu virei uma delas. Meu nome é Maíra Valença. Durante 14 anos, eu fui esposa-mãe à mulher que preparava a lancheira às 6 da manhã, lembrava o horário de cada consulta no dentista e mantinha um calendário da família colorido na porta da geladeira, como se cores organizadas fossem capazes de segurar uma vida inteira no lugar. Kael e eu nos conhecemos no fim dos nossos 20 e poucos anos, num churrasco de um amigo em comum em Belo Horizonte. Naquela época ele era engraçado, charmoso, daquele jeito fácil e automático que alguns homens têm quando ainda sentem que precisam provar alguma coisa. Nós nos casamos em setembro. 3 anos depois nasceu a Cecília. 2 anos depois veio o Bento. Compramos uma casa de 4 quartos em Nova Lima com uma varanda que o Kael dizia todo ano que ia reformar e nunca reformava. Essa era a minha vida. Comum. Minha. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver as rachaduras que já existiam muito antes de eu admitir isso para mim mesma. Não é sempre assim. A verdade primeiro se escreve a lápis antes de voltar escrita à tinta. Começou pequeno, como essas coisas sempre começam. Na primavera, Kael começou a trabalhar até mais tarde. Não de vez em quando, como acontecia no fechamento de trimestre. Era constante. Toda terça e quinta, às vezes sexta, também ele chegava em casa com um cheiro leve que eu não conseguia nomear. Não era exatamente perfume. Era mais como um ambiente, um lugar em que eu nunca tinha estado. Eu dizia a mim mesma que devia ser do novo escritório na Savassi. Naquele ano eu disse muitas coisas a mim mesma. A relação dele com o celular também mudou. Não o aparelho, a forma como ele se comportava com ele. Antes deixava o telefone no balcão da cozinha sem pensar 2 vezes. Aí numa noite de julho reparei que o celular estava sempre virado para baixo, sempre no bolso, sempre entrando com ele no banheiro. Eu não sou uma mulher desconfiada por natureza. Fui criada numa casa em que você não fuçava as coisas dos outros, em que a palavra de uma pessoa valia, em que confiança era tratada como a base do amor. Então eu me perguntava, será que estou paranoica? E depois eu parava de me perguntar qualquer coisa porque era mais fácil. Em outubro, Cecília, que tinha 11 anos e era mais perspicaz do que uma criança jamais deveria ser obrigada a ser, me perguntou no jantar por que o pai estava sempre no telefone quando ia buscar, lá no futebol. Ele fica rindo, ela disse daquele jeito reto que as crianças usam para descrever algo que as deixa confusas. Tipo, rindo muito. Kael ergueu os olhos e disse que estava trocando mensagens com colegas do trabalho sobre o Campeonato Brasileiro. Cecília aceitou a explicação. Eu guardei a frase. Em novembro surgiu uma conferência de fim de semana em São Paulo. 4 dias supostamente obrigatórios, um retiro anual de liderança da empresa dele. Eu passei 3 camisas. Pedi um carro para levar ao aeroporto. Deixei sopa pronta para mim e para as crianças para facilitar enquanto ele estivesse fora. Na segunda noite, como o celular dele só caía na caixa postal, eu liguei para o hotel para deixar recado. A recepção me informou que não existia nenhuma reserva em nome de Kael Monteiro. Eu não o confrontei quando ele voltou para casa. Até hoje eu não entendo totalmente por quê. Acho que uma parte de mim estava comprando tempo. Não para ele. Para mim. Para a versão da minha vida em que eu ainda queria acreditar. Então chegou o Natal. Havia 10 anos que passávamos toda a véspera de Natal com os pais do Kael. Era simplesmente o que fazíamos. A mãe dele, Sônia, trazia sempre o mesmo salpicão que ninguém realmente comia, mas todo mundo elogiava. O pai dele, Osvaldo, cochilava antes das 10. Cecília e Bento abriam um presente cada um perto da meia-noite, uma tradição que Kael tinha começado quando Cecília fez 4 anos. A casa estava com cheiro de pinheiro e da cidra quente com especiarias que eu fazia do zero. Por qualquer medida razoável, era uma vida boa. Eu estava na cozinha quando ouvi a porta da frente abrir. Ouvi a voz do Kael e depois ouvi outra voz mais jovem, mais leve, meio insegura,
com aquele brilho artificial de quem está performando confiança sem de fato sentir. Sequei as mãos num pano de prato e fui até a sala. Ela estava parada logo depois da porta na casa dos 20 e tantos anos, loira usando um vestido verde mais arrumado do que a ocasião pedia para uma ceia de Natal em família. A mão dela estava apoiada no braço do Kael. Kael me olhou, não com culpa. Isso veio depois. Naquele momento ele me olhou com algo que eu só consigo descrever como decisão, como se tivesse ensaiado aquilo. Maíra, ele disse. Então lançou um olhar para Cecília e Bento, que estavam no sofá nos observando com aquela atenção cuidadosa que as crianças usam quando percebem que alguma coisa está errada. Quero que vocês conheçam a Ariela. Ele fez uma pausa. Crianças, esta vai ser a nova mãe de vocês. Eu e a Maíra vamos nos divorciar. O silêncio na sala foi absoluto. Sônia soltou um som estranho da poltrona. Bento, que tinha 9 anos, olhou para o pai com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era compreensão, era espera. O jeito como uma criança espera um adulto corrigir um erro. Eu fiquei muito imóvel por alguns segundos. Depois caminhei até o aparador, peguei a garrafa de Chandon que eu tinha deixado gelando para meia-noite e a abri com um estalo limpo pequeno. Bom, eu disse, então vamos fazer um brinde. E sorri. Muita gente já me perguntou desde aquela noite o que exatamente eu disse. As pessoas querem as palavras. Elas acham que as palavras foram a arma, mas as palavras eram só a superfície. O que fez Ariela pousar a taça e sair pela porta da frente não foi apenas o que eu disse. Foi o fato de eu ter dito aquilo com calma. Eu servi 4 taças. Uma para Sônia, uma para Osvaldo, que tinha acabado de despertar com cara de susto, uma para Kael e uma para mim. Deixei a de Ariela intacta no aparador, o que admito foi intencional. Ergui a taça. Aos 14 anos, eu disse, pagando esta casa, criando estes filhos e construindo uma vida que pelo visto era tão confortável de aproveitar, que alguém mais também resolveu querer. Então me virei e encarei Ariela. Espero que você goste da varanda. Ele prometeu reformá-la em 2019. Ainda não conseguiu, mas tenho certeza de que desta vez vai ser diferente. Sônia fez um ruído engasgado. Osvaldo olhou fixamente para o salpicão. O maxilar do Kael endureceu. Sem tirar os olhos de Ariela, eu continuei. Também quero dizer na frente de todo mundo aqui que eu sei sobre São Paulo. Eu liguei para o hotel. Deixei a frase pousar ali por exatos 2 segundos. Não havia congresso nenhum. O rosto de Ariela atravessou uma sequência complicada de expressões. Surpresa, cálculo e depois algo que parecia quase vergonha. Ela pousou a taça na mesa lateral, pegou o casaco que tinha deixado na poltrona e foi até a porta. Não disse uma palavra. Não olhou para Kael. Simplesmente foi embora. A porta fechou atrás dela com um clique. Eu coloquei minha taça sobre a mesa. Cecília, Bento, já está tarde. Subam. Daqui a 10 minutos eu vou dar boa noite para vocês. Eles foram sem discutir. Crianças entendem a autoridade quando ela vem sem tremor. Kael disse meu nome. Eu o olhei por um longo momento e respondi. Hoje não. Sônia e Osvaldo foram embora menos de 1 hora depois. Na porta, Sônia apertou minha mão de um jeito que me disse 2 coisas ao mesmo tempo. Ela suspeitava de algo e se odiava por não ter falado antes. Eu não chorei naquela noite. Quero ser honesta sobre isso porque chorar teria sido mais fácil. Em vez disso, sentei à mesa da cozinha depois que as crianças dormiram e fiz uma coisa que eu não fazia havia anos. Pensei com clareza completa deliberada. Peguei um bloco amarelo e escrevi no topo da página o que eu realmente tenho e o que ele pode tirar de mim. A resposta para a segunda pergunta era muita coisa. A casa estava em nome dos 2, mas a renda do Kael era o dobro da minha. Eu tinha reduzido bastante as horas da minha consultoria de marketing quando Cecília nasceu e nunca reconstruí por completo a base de clientes. Tínhamos 2 contas conjuntas com uma boa reserva. Tínhamos previdência privada. Tínhamos os filhos. E eu não tinha advogada. Foi aí que o medo veio. Não a tristeza, ainda não. O medo de ser passada para trás por alguém que vinha planejando aquilo enquanto eu passava as camisas dele e chamava carro para o aeroporto. Porque o que eu entendi naquela meia-noite sentada à mesa da cozinha era que Kael não tinha tomado uma decisão impulsiva na véspera de Natal. Ele tinha planejado. O momento, as testemunhas, a encenação.
Ele escolheu um instante em que eu estaria cercada pela família dele, dentro da minha própria casa com meus filhos assistindo. Ele queria me desestabilizar. Queria que eu reagisse mal para depois usar essa reação contra mim. Eu não reagi mal. Até ali, essa tinha sido a única coisa que eu acertara por completo. No bloco, eu fiz 3 colunas bens riscos ações. Debaixo de ações, escrevi uma única coisa para a manhã seguinte ligar para Lavínia. Lavínia Sampaio não era exatamente minha amiga íntima. Era o tipo de mulher que eu via na saída da escola e em alguns jantares de bairro, alguém por quem eu tinha respeito embora nunca tivesse precisado de fato. O que eu sabia sobre ela era o seguinte: fazia 3 anos que ela tinha saído do próprio divórcio. Saiu com a casa-residência principal dos filhos, um acordo justo e sem escândalo visível. Se alguém soubesse o nome de uma boa advogada de família em Belo Horizonte, era Lavínia. Debaixo disso escrevi uma segunda coisa: não mexer no dinheiro, não tocar nas contas, não dar motivo nenhum. O plano nessa fase era simples, mal dava para chamar de plano. Era só uma direção: arrumar uma advogada antes que a do Kael chegasse primeiro, garantir documentação do que era nosso, e pelo maior tempo possível deixar Kael acreditar que eu ainda era a mulher parada na cozinha, pega de surpresa, tentando entender o que tinha acontecido. Eu não era mais essa mulher. Tampei a caneta, coloquei o bloco dentro da bolsa e fui ver meus filhos. Bento tinha dormido abraçado num urso de pelúcia para o qual já estava meio grandinho demais. Cecília estava acordada encarando o teto. Mãe, ela disse, a gente vai ficar bem. Eu me sentei na beirada da cama dela. Vai, eu respondi. Não porque eu tivesse certeza. Eu não tinha. Mas porque era verdadeiro o suficiente para ser dito. Nós vamos ficar muito bem. Lavínia atendeu no segundo toque, o que me fez pensar que ela ou acordava cedo ou já tinha ouvido alguma coisa pelo circuito de fofocas do bairro. Essas notícias correm mais rápido do que as pessoas admitem. Era o dia seguinte ao Natal. Eu liguei do estacionamento de uma drogaria a Araújo a uns 3 quilômetros de casa porque não queria que Kael escutasse a conversa. Ele ainda estava em casa dizendo que precisava organizar as coisas, e eu tinha concordado com isso, usando o tipo de tom medido que eu decidira que seria minha única moeda por enquanto. Maíra. Ela não soou surpresa. Onde você está? Numa Araújo da Avenida Nossa Senhora do Carmo. Dentro do carro. Uma pausa. Me dá 1 hora. Me encontra no café da Savassi. Lavínia chegou antes de mim já segurando 2 cafés. Era uma mulher composta na casa dos 40 e poucos, com aquele tipo de cautela que só aparece depois que alguém passou por alguma coisa séria. Ela ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ela assentiu uma vez. Helena Curry disse, fica em Lourdes. Direito de família. Excelente. E não é espalhafatosa o que importa mais do que parece. Você não quer uma advogada barulhenta. Ela empurrou um cartão na minha direção. Liga hoje, não amanhã. Eu liguei para Helena Curry ainda do estacionamento do café. O escritório estava fechado por causa do feriado, mas havia um número emergencial. 20 minutos depois, a assistente dela me retornou a ligação. Quando expliquei a situação, marcou um horário para o dia 27, às 9 da manhã. 2 dias depois. 2 dias. Eu só precisava tomar cuidado por 2 dias. Quando voltei para casa, Kael estava na sala com o notebook aberto, fazendo aquela coisa que homens culpados fazem quando ainda não foram confrontados de verdade performando normalidade. Ele perguntou se eu queria café. Eu disse que sim. Sentei diante dele à mesa da cozinha e tivemos provavelmente a conversa mais comum do último ano inteiro. Falamos se as crianças precisavam de novos agasalhos para as férias, se a apresentação de fim de ano da Cecília seria remarcada se Bento tinha melhorado da tosse. Foi profundamente estranho. Acho que isso assustou mais Kael do que uma discussão o teria assustado. O que ela está fazendo? Eu via essa pergunta se formando atrás dos olhos dele. Eu, claro, não estava fazendo nada. Eu estava esperando. No dia 27, eu disse a Kael que tinha uma reunião com o cliente. Dirigi até Lourdes, estacionei e entrei no escritório de Helena Curry, carregando meu bloco dentro de uma pasta que eu tinha montado na noite anterior. Extratos bancários dos últimos 6 meses. Declarações de imposto de renda dos 2 anos anteriores. Escritura da casa. E numa folha separada as datas que eu havia anotado noites em que ele chegou tarde, a viagem a São Paulo, o comportamento com o celular, o nome do hotel para o qual eu ligara. Helena era pequena precisa,
e imediatamente confiável daquele jeito que alguns profissionais competentes conseguem ser sem esforço. Ela leu tudo em silêncio, fez várias anotações na margem e então ergueu os olhos. Ele já entrou com algum pedido? Não. Ótimo. Não deixe que ele saia na frente na papelada. O regime é de comunhão parcial de bens. Isso não significa automática divisão cega. Significa divisão justa do que foi construído no casamento e justiça se argumenta. Ela me fez uma série de perguntas que eu não esperava. Eu tinha alguma documentação da renda dele além do imposto. Eu sabia se ele estava pagando alguma coisa hotel, presentes jantares com cartão conjunto ou separado. Tinha havido alguma mudança nas contas nos últimos 60 dias. Essa última pergunta me fez parar. Tinha havido... Naquela noite, depois que as crianças dormiram, entrei na nossa conta conjunta de poupança pela primeira vez em talvez 2 meses. Eu sempre tinha deixado as finanças mais com Kael não por ignorância, mas por aquela divisão de tarefas que parece razoável quando um casamento ainda se comporta como parceria funcional. O que eu encontrei fez minhas mãos ficarem completamente imóveis sobre o teclado. R$58.000 tinham sido retirados em 4 transações separadas entre setembro e dezembro. O favorecido em 3 delas aparecia como uma razão social que eu não reconhecia Aurion Eventos Ltd. A quarta era um saque em espécie de R$15.000 numa agência perto do escritório dele na Savassi. Eu tirei capturas de tela com o celular. Enviei tudo para mim mesma por um Gmail pessoal que Kael nem sabia que existia. Eu tinha criado anos antes para um projeto de trabalho e nunca tinha encerrado. Depois abri outra aba e pesquisei Aurion Eventos Ltd. Na Junta Comercial de Minas Gerais. Levei 4 minutos para achar o que eu precisava. A representante legal da Aurion Eventos Ltd. era uma mulher chamada Ariela N. Bastos. A data de abertura da empresa era março daquele mesmo ano. Eu me recostei na cadeira. Ele não estava só tendo um caso. Estava transferindo o patrimônio do casamento para a empresa da amante havia pelo menos 3 meses. Talvez mais se houvesse outras movimentações que eu ainda não tinha encontrado. Aquilo não era só infidelidade, era desvio de patrimônio comum. No direito de família, isso tinha nome dilapidação de bens do casal. E Helena Curry tinha me perguntado especificamente se havia alguma mudança nas contas nos últimos 60 dias. Enviei tudo para ela naquela mesma noite, com uma única linha. Acho que encontrei algo. Helena me ligou às 8 da manhã seguinte, um sábado. Isso me disse que o que eu tinha mandado justificava a interrupção do fim de semana dela. Onde você está? Ela perguntou exatamente como Lavínia tinha perguntado antes. E eu comecei a sentir que talvez fosse assim que mulheres competentes se falavam em momentos de crise. Em casa. Kael levou as crianças para a casa da mãe à tarde e levou. Ótimo. As transferências são relevantes. 3 meses de movimentações documentadas para uma empresa registrada no nome da namorada dele sustentam um pedido forte. Isso muda bastante a sua posição. Ela fez uma pausa. Quero agir rápido. Quero protocolar a ação ainda esta semana e pedir ao mesmo tempo uma tutela provisória para preservar as contas conjuntas antes que desapareça mais alguma coisa. Você está preparada para ele saber que isso começou? Olhei ao redor da cozinha. O calendário colorido ainda estava na geladeira. O bilhete da excursão do Museu de Ciências da Cecília estava preso por um ímã em formato de Minas Gerais. Eu disse. Estou preparada. O protocolo aconteceu no dia 30 de dezembro. Eu não estava no fórum. Helena cuidou de tudo, mas às 14h14, Kael Monteiro foi intimado no escritório dele na região centro-sul de Belo Horizonte com uma ação de divórcio, exigência de prestação completa de informações financeiras e pedido de preservação temporária dos ativos. Eu sei o horário exato porque a assistente de Helena me mandou mensagem no momento em que o oficial de justiça confirmou o recebimento. Na hora eu estava na sala de espera do pediatra com Bento, que estava com otite. Bento lia um gibi amarrotado com a concentração total de uma criança que não tem a menor ideia de que a família inteira está vivendo um terremoto jurídico. Kael me ligou 7 vezes entre 14h14 e 16h. Deixei todas caírem na caixa postal. Atendi a 8ª às 16h23. A voz dele estava num registro que eu nunca tinha ouvido. Não era a normalidade performada dos últimos dias, nem exatamente raiva. Era algo mais comprimido, fúria controlada. Você contratou advogada e congelou as contas sem me dizer uma palavra.
Minha advogada orientou que eu não tratasse de finanças diretamente com você. Seu advogado pode falar com Helena Cury. Silêncio. Maíra, isso é insano. A gente podia resolver isso como adultos. Eu mantive a voz uniforme. Kael, você levou sua amante para dentro da nossa casa na véspera de Natal e disse aos nossos filhos que ela seria a nova mãe deles. Acho que você perdeu o direito de definir o que é agir como adulto. Ele desligou. No dia seguinte, véspera de Ano Novo, Ariela me ligou. Até hoje não sei como ela conseguiu meu número pessoal, provavelmente com Kael. E quero ser sincera, ouvir a voz dela foi o primeiro momento em 10 dias em que senti algo parecido com vertigem emocional. Ela falava num tom de falsa delicadeza, o que era pior do que hostilidade. Maíra, eu só quero que você saiba que nunca foi intenção te machucar. O que eu e o Kael temos é real, e acho que se você desse um passo para trás nessa parte jurídica, a gente podia encontrar uma forma mais leve de lidar com isso pelas crianças. Ariela, eu disse, deixando o nome dela pairar no ar por um segundo, você consta como representante legal da Aurion Eventos Ltda, que recebeu R$ 58.000 da minha conta conjunta ao longo de 3 meses. Minha advogada já tem essa documentação. Eu recomendaria fortemente que você procurasse a sua própria advogada antes de ligar de novo para o meu celular. A linha ficou em silêncio. Isso é um acordo comercial. Boa noite, eu disse e encerrei. Naquela noite mandei mensagem para Lavínia. Aquele convite de vinho na virada ainda está de pé. Ela respondeu com o endereço e horário. Eu dirigi até a casa dela e passei 2 horas na sala com ela e mais 2 mulheres, Priya e Sandra, tomando uma taça de Malbec e ouvindo conversa banal sobre coisas completamente normais. Foi sem dúvida a experiência mais estabilizadora que eu tinha tido em 2 semanas. À meia-noite, a rua de Lavínia fez aquilo que ruas de bairro fazem na virada: faísca fogos amadores, crianças de casaco, adultos, desejando feliz ano novo, pela metade da calçada. Eu fiquei parada na varanda no ar quente da noite de verão observando. E pela primeira vez eu senti não só o medo e a determinação que tinham me sustentado até ali, mas alguma coisa mais silenciosa por baixo disso. Tristeza, sim, mas também espaço. Uma sensação estranhamente limpa de espaço. Voltei para casa às 0h30, vi as crianças dormindo e dormi 9 horas seguidas. Às vezes a coisa mais desafiadora que você pode fazer é descansar. Janeiro em Belo Horizonte tem um tipo específico de quietude depois das festas. O céu branco, as árvores pesadas de chuva, o asfalto brilhando no fim da tarde. Não é um mês gentil, mas existe uma honestidade nele que eu passei a apreciar porque eu já não tinha paciência para coisas que pareciam melhores do que eram. O advogado do Kael fez o primeiro contato em 3 de janeiro. Chamava-se Renato Guerra e, segundo uma busca rápida, tinha anos de atuação em família e uma reputação de resolver tudo com rapidez e eficiência, o que me dizia exatamente o que Kael queria. Rápido significava antes da descoberta financeira completa. Rápido significava antes de a dilapidação de bens ser toda documentada. Rápido significava, enquanto eu ainda era na cabeça dele a mulher da véspera de Natal, que não tinha entendido o que estava acontecendo. Renato Guerra enviou uma proposta para Helena. Na superfície parecia quase razoável. Um acordo prevendo compra da minha parte na casa residência principal das crianças com Kael, finais de semana alternados para mim, e um valor único em dinheiro que pareceria generoso se não fosse uma fração do que a divisão real dos nossos bens deveria produzir. Não havia uma linha sobre os R$ 58.000. Não havia uma linha sobre a Aurion Eventos. Helena me encaminhou a proposta com uma observação curta. Oferta baixa disfarçada de sensata. A decisão é sua, mas recomendo recusar e contrapropor. Li a proposta 2 vezes. Depois liguei para ela. Recusa. E a contraproposta, ainda não. Deixa eles se perguntarem o que a gente sabe. Houve um pequeno silêncio, e eu ouvi aquela satisfação profissional discreta na voz dela quando respondeu certo. Vou dizer que estamos analisando. O que eu não contei a Helena é que parte daquela tarde eu fiz uma coisa sem qualquer valor jurídico, mas pessoalmente necessária. Fui de carro até a rua onde Ariela morava. Eu tinha encontrado o endereço no registro da empresa. Ela aparecia como representante legal e endereço operacional da Aurion Eventos Ltda, numa casa geminada perto do bairro Vila da Serra. Eu não parei, só passei devagar.
O jeito como você olha para uma coisa que teve medo de olhar porque acredita que enxergar vai torná-la mais real. Era uma casa absolutamente comum, portão escuro, um vaso de planta quase morto na entrada, 2 carros na garagem, um deles reconhecível. Voltei para casa. Era esse o homem que ele era. Ele sempre tinha sido assim. Essas eram as perguntas que subiam à tona à noite depois que as crianças dormiam e a casa ficava silenciosa. Não mais porque ele fez isso. Essa pergunta eu já tinha respondido em boa parte. A pergunta mais funda era outra: eu tinha passado anos vivendo ao lado de alguém que eu nunca conheci de verdade, ou ele tinha se tornado essa pessoa ao longo do tempo em pequenas escolhas tão discretas que só ficaram visíveis quando já era tarde? Eu não tinha resposta limpa, nem acho que exista uma. O que eu tinha cada vez mais eram pessoas. Lavínia virou amiga de verdade, daquele jeito que algumas crises constroem relações rapidamente, mas sem falsidade. Ela me apresentou a um grupo de apoio para divorciadas que se reunia em quinta-feira à noite na sala de uma mulher no bairro. Não era aquele tipo de encontro triste com cadeira de plástico e luto institucionalizado. Eram 12 mulheres em fases diferentes do depois, todas sobreviventes de versões próprias daquilo. Fui 2 vezes em janeiro e quase não falei, mas ouvi. E descobri que ouvir também é uma forma de reconstrução. Minha irmã, que morava em Porto Alegre, já sabia de tudo nessa altura. Liguei para ela na manhã do Ano Novo, enquanto Cecília e Bento estavam na casa de uma vizinha, e contei tudo em 45 minutos. Minha irmã, 4 anos mais velha, e sempre dona daquela capacidade de fazer coisas enormes parecerem navegáveis, perguntou: "Você quer que eu vá?" Eu disse: "Ainda não." Ela respondeu: "Na hora em que você quiser eu chego." Aquilo bastou. Minha amiga Renata, mãe de uma colega de escola da Cecília, apareceu uma noite com sopa e sem nenhuma agenda. Sentamos à mesa da cozinha por 3 horas. Ela falou pouco. Eu falei mais do que falava havia anos. Renata sabia escutar de um jeito específico e paciente. Quando contei a ela sobre o brinde de Natal, ela me olhou por cima da tigela e disse: "Eu teria derramado o espumante no tapete." Nós rimos pela primeira vez em semanas. Parecia quase proibido, como rir às vezes parece quando a sua vida está em pedaços. Naquela semana, Kael me ligou uma única vez. Não por causa do divórcio. Precisava da minha assinatura num formulário da escola para a matrícula esportiva do Bento. Conversamos 4 minutos sobre logística. A voz dele estava plana, cuidadosa. Eu percebi que não sentia nada de especial ouvindo Kael falar. Aquilo também era uma forma de informação. Ariela, por sua vez, ficou quieta. Nada de ligações pessoais. Nada de falsa cordialidade. Esse silêncio me preocupou mais do que a abordagem anterior, porque silêncio em gente que foi descoberta geralmente significa uma coisa só: estão redesenhando estratégia. Eu tinha razão. Eles vieram juntos, o que eu não esperava. Achei que Kael viria sozinho, ou então que receberíamos alguma comunicação formal por meio dos advogados. Em vez disso, num sábado à tarde de fim de janeiro, quando Cecília estava na casa de uma amiga e Bento, no treino de hóquei sobre patins, horários que eles conheciam, horários sobre os quais tinham perguntado sob o pretexto de organizar uma visita, os dois apareceram na porta da minha casa, Kael e Ariela, vestidos como um casal que tinha ensaiado parecer casual. Eu não os deixei entrar imediatamente. Fiquei na porta observando os dois por alguns segundos. Kael usando o casaco cinza que eu tinha comprado para ele 2 natais antes. Ariela segurando uma ecobag de lona como se tivesse trazido alguma coisa, um acessório pensado para parecer doméstico e inofensivo. Aquele detalhe da ecobag me irritou mais do que qualquer outra coisa naquela tarde. Era um adereço tão estudado. As crianças não estão, eu disse. Nós sabemos, Kael respondeu. Queríamos conversar. Só conversar, Maíra. 10 minutos. Eu deixei que entrassem porque queria ver o que tinham decidido montar. Sentei diante deles à mesa da cozinha. Minha mesa, minha cozinha. E registro esse detalhe porque o impulso territorial era uma coisa real, uma coisa que eu precisei controlar conscientemente. Cruzei as mãos e esperei. Kael começou com um discurso claramente ensaiado. Falou das crianças. Falou de como o processo jurídico estava machucando Cecília e Bento. Falou que uma disputa longa consumiria tempo, dinheiro e energia que deveriam estar sendo usados para o futuro deles. O tom dele era medido paternal, fascinantemente parecido com o mesmo tom que usava ao explicar por que ainda não tinha feito algum concerto prometido em casa.
aquela qualidade de fazer a ausência de responsabilidade soar como sabedoria. Eu conhecia a arquitetura daquele tom. Já o tinha ouvido em 1000 conversas pequenas. Depois Ariela falou. Eu a observei com atenção. Ela estava menos polida do que no Natal. A performance de confiança tinha sido substituída por algo mais deliberado, o que significava apenas uma coisa: ela tinha ensaiado o que diria. Falou sobre paz. Falou sobre como ela e Kael estavam comprometidos com uma convivência saudável. Usou a palavra cura 2 vezes. Em certo momento estendeu a mão e tocou de leve o braço do Kael, um gesto coreografado para me mostrar união. E eu pensei, há quanto tempo vocês estão treinando isso? Então Kael colocou sobre a mesa uma folha de papel. Não era documento jurídico, era um número escrito à mão numa página arrancada de caderno, um valor um pouco maior do que a proposta inicial do advogado dele. Ainda assim, sem menção a Aurion, ainda assim prevendo residência principal das crianças com Kael, sob a justificativa de que a minha carga reduzida de trabalho e meu estado emocional atual faziam dele o responsável mais estável, estado emocional atual. Ali estava, a proposta verdadeira escondida sob a ecobag, a palavra cura e a calma ensaiada. Não era apenas dinheiro, era um aviso. Nós vamos alegar que você está emocionalmente instável. Nós vamos alegar que as crianças ficam melhor com ele. Aceite o valor. Aceite os fins de semana. E isso não piora. Eu olhei para Kael por um longo tempo. Pensei na véspera de Natal. Em Cecília e Bento no sofá. No rosto da minha filha. Em Bento esperando um adulto corrigir um erro. Pensei no bloco amarelo preenchido naquela mesma mesa enquanto a casa dormia. Pensei na voz de Helena num sábado de manhã, pronunciando com precisão a expressão dilapidação de patrimônio. Sentei com tudo isso dentro de mim pelo que pareceu muito tempo, embora provavelmente tenham sido 15 segundos. Ariela, eu disse, quero te perguntar uma coisa de forma bem direta. Quando você e Kael começaram, você sabia que ele ainda morava aqui nesta casa, com essas crianças? Ela piscou. Isso não é um sim nem um não. Pausa. Era complicado. Vou entender isso como sim. Então me virei para Kael. As transferências para Aurion estão completamente documentadas. Minha advogada tem os extratos, o registro da empresa, e já requereu informação complementar para cruzar datas e movimentações. Tirar dinheiro da conta conjunta do casamento para capitalizar a empresa da sua amante é dilapidação de patrimônio comum, Kael. Isso não é minha opinião, é matéria jurídica. A compostura dele escorregou. Você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando. E esse número aí, empurrei a folha de volta, sem olhar para ela, não é oferta de acordo. É um insulto. Eu me levantei. Seu advogado pode falar com a Helena. Ariela se levantou primeiro. Pegou o casaco com um movimento rápido de quem perdeu o chão e tenta disfarçar. Deixou a ecobag na cadeira, coisa que eu notei, e ela aparentemente não. E aquele abandono pequeno disse tudo sobre como a tarde tinha saído do controle para ela. Kael se levantou mais devagar. E nessa lentidão, havia algo que me preocupou mais do que a ameaça velada envolvendo meu estado emocional. Havia cálculo, reorganização, o tipo de homem que decide que uma abordagem não funcionou e já está guardando a informação para outro uso. Você está tornando isso mais difícil do que precisava ser, ele disse na porta. Mais difícil para quem eu perguntei. Ele não respondeu. Fechei a porta e fiquei parada no corredor por alguns segundos. Minhas mãos não estavam totalmente firmes. Quero ser honesta sobre isso também, porque seria desonesto dizer que eu senti apenas força. Eu senti medo. O medo específico de quem acaba de dizer uma coisa definitiva e sabe que não existe volta. E se eles realmente insistissem na tese da guarda e se encontrassem alguma coisa para usar? E se eu tivesse esticado a corda demais? Fiquei ali com tudo isso por uns 30 segundos. Depois liguei para Helena e contei exatamente o que tinha acontecido. Ameaça de guarda, ela disse sem surpresa. Certo, vamos nos antecipar. Quero que você comece um diário parental. Tudo. Interação com as crianças, reunião escolar, consulta médica, tarefa, atividade. Data e hora. Em 4 meses teremos documentação contínua de quem exerce o cuidado principal. 2 horas depois fui buscar Bento no treino. Fiquei no corredor do ginásio assistindo a ele patinar. Não era um menino gracioso. Caiu 2 vezes e levantou nas 2, continuando com aquela determinação específica de uma criança de 9 anos
que ainda não aprendeu que cair deveria envergonhar. Pensei na expressão que Kael tinha usado meu estado emocional atual. Pensei no fato de que eu me sentei diante de duas pessoas que esperavam me ver desmoronar e não desmoronei. Eu fiz uma pergunta direta. Empurrei um papel de volta pela mesa. Levantei e encerrei a conversa. Nós vamos ficar bem, eu pensei. E daquela vez eu acreditei nisso não como promessa aos meus filhos, mas como um fato conquistado. A fase de descoberta levou 6 semanas. Nessas 6 semanas, eu aprendi mais sobre o meu casamento do que em 14 anos. Isso não é exagero dramático. É simplesmente o que a exposição financeira faz. Ela transforma uma vida em planilha. E planilhas não mentem. Helena contratou um perito contábil chamado Augusto Paes, um homem quieto, metódico, que se comunicava principalmente por documentos cheios de anotações. Ao longo de 4 semanas, ele reconstruiu um panorama financeiro que eu achei genuinamente assombroso. Os R$ 58 mil que eu tinha encontrado não eram o total, eram o começo. Voltando 19 meses no histórico, Kael havia transferido ou desviado aproximadamente R$ 226 mil em patrimônio do casamento. Parte foi para a Aurion Eventos Ltda. Parte foi paga como consultoria para uma segunda empresa ligada a um amigo de Ariela, uma estrutura sem serviço efetivamente demonstrado. Parte simplesmente foi parar numa conta pessoal aberta, só em nome dele, num banco que nós nunca usamos juntos em março do ano anterior. Março, primavera, a estação em que ele começou a chegar tarde. Quando Helena apresentou o levantamento completo a Renato Guerra, a resposta foi um silêncio de 3 dias seguido de um pedido para discutir uma proposta revisada. Helena recusou. Pediu que a tentativa fosse feita em mediação formal como etapa preliminar, antes de audiência completa, e Renato aceitou. Isso nos disse uma coisa importante. Eles não queriam que um juiz visse a análise do Augusto em processo aberto. A mediação foi marcada para uma sexta-feira do começo de março, nos escritórios de uma câmara privada no centro de Belo Horizonte. Eu usei um blazer cinza que já tinha havia anos. Nada novo. Eu não queria parecer que estava montando personagem. Eu queria parecer comigo. Kael já estava lá quando cheguei. Renato Guerra sentava ao lado dele. E Ariela estava no corredor do lado de fora, o que me surpreendeu. Ela não tinha legitimidade formal para participar da mediação, mas tinha ido com ele, e a assistente da mediadora aparentemente não a tinha mandado embora. Eu a vi quando entrei. Ela me observou com uma expressão difícil de decifrar. Não hostil, mas vigilante. O jeito como alguém olha para uma situação que ainda acredita conseguir influenciar. Sentei do outro lado da mesa, diante de Kael pela primeira vez em ambiente formal com advogados entre nós. Eu o encarei diretamente. Ele não desviou o olhar. Dou isso a ele. A mediadora, uma mulher chamada Janaína Furtado, irradiava a paciência específica de quem passou 20 anos em salas onde pessoas dizem coisas terríveis umas às outras. Ela explicou o procedimento. Cada lado apresentaria sua posição. Ela não julgaria. O trabalho dela era verificar se uma solução negociada era possível antes de o caso seguir para a audiência. O lado de Kael falou primeiro. Renato Guerra foi medido profissional e sustentou 2 linhas. A primeira, que as transferências financeiras eram despesas empresariais legítimas. A segunda, que, dada a minha trajetória recente de trabalho parcial e aquilo que ele chamou de volatilidade emocional recente, a questão da residência principal das crianças deveria ser revista. Helena deixou que ele terminasse. Então colocou o relatório completo de Augusto Paes sobre a mesa. R$ 226 mil, ela disse ao longo de 19 meses. Temos a documentação da abertura de 2 pessoas jurídicas. Temos os extratos, temos as datas de registro cruzadas com a linha do tempo do casamento. Estamos prontos para apresentar isso integralmente em juízo com perito. Renato Guerra olhou o relatório. Depois olhou para Kael. Uma coisa passou entre os dois, alguma percepção muda que eu não consegui interpretar por inteiro, mas reconheci como o olhar de um homem que acaba de descobrir que o chão é mais frágil do que imaginava. Kael disse que algumas dessas despesas eram legítimas. Helena respondeu: seu advogado recebeu a documentação. Se o senhor quiser indicar quais transferências específicas está chamando de legítimas, podemos analisar uma a uma. Silêncio. A alegação sobre instabilidade emocional Helena continuou não se sustenta em prova.
Minha cliente é a cuidadora principal das crianças desde o nascimento de ambas. Tenho registros escolares médicos, atividades extracurriculares e um diário parental contemporâneo de 4 meses. Ela colocou uma segunda pasta na mesa. O que nós pedimos é a divisão justa do patrimônio, inclusive com compensação expressa pela dilapidação comprovada à residência principal das crianças com a mãe e pensão nos parâmetros legais. Isso não é agressivo, é o que a lei prevê. Kael virou-se para Renato e disse alguma coisa em voz baixa. Renato respondeu também em voz baixa. Depois Kael ergueu os olhos para Janaína e disse: precisamos de um intervalo curto. No corredor, durante a pausa, eu fiquei perto da janela olhando para a avenida cinzenta lá embaixo. Helena se colocou ao meu lado e não disse nada por alguns segundos. Eles vão trazer outra proposta, ela falou por fim em voz baixa. A prova da dilapidação assustou. Renato não quer isso diante de um juiz. O que a gente faz? Espera, deixa eles virem. 20 minutos depois eles vieram. A contraproposta que Renato Guerra colocou sobre a mesa não era o que Kael queria oferecer. Eu podia ver isso na postura dele, levemente inclinado para a frente, braços apoiados, maxilar travado. Era a postura de um homem vendo algo ser cedido contra a própria vontade, sem conseguir impedir. Renato, por mérito próprio, se manteve profissional. Expôs os termos revisados sem editorializar, como bons advogados fazem quando o terreno mudou sob o cliente. Residência principal das crianças comigo. Pensão alimentícia nos termos legais. Venda do imóvel do casal com divisão do valor, mas com crédito adicional em meu favor correspondente à dilapidação dos R$226.000, o que me garantiria uma parte significativamente maior da quantia final. Previdência privada dele dividida de forma adequada. Nenhuma linha sobre volatilidade emocional. Nenhuma disputa séria de guarda. Nenhuma menção à minha carga de trabalho como variável de capacidade materna. Helena leu tudo devagar e sem demonstrar reação, o que também é uma forma de autoridade. Fez 2 anotações pequenas na margem. Pediu esclarecimento sobre a data base da avaliação previdenciária, detalhe importante para o cálculo final. Obteve a resposta. Então pousou o documento e olhou para mim. Eu olhei para ela. Depois olhei para Kael. Ele estava encarando a janela, não a mim, não os papéis. A janela e o céu branco além dela, como se estivesse vendo alguma coisa muito distante. Eu observei o rosto dele por um instante. 14 anos de um rosto. Um rosto que eu tinha decorado do jeito que decoramos a geometria da própria casa, e percebi que não sentia satisfação. Sentia algo mais silencioso. O reconhecimento de que nós dois estávamos naquela sala do outro lado de uma coisa que não podia mais ser desfeita, e essa era simplesmente a verdade. Eu a senti uma vez. Estamos preparados para aceitar estes termos, disse Helena, com uma única cláusula adicional que as transferências para Aurion e a estrutura paralela sejam expressamente reconhecidas no acordo como dilapidação de patrimônio comum. Para constar em ata, completou Janaína. Renato Guerra olhou para Kael. Kael continuou olhando para a janela. Demorou alguns segundos. Tudo bem, ele disse com a voz plana despida de qualquer coisa além da função. E naquela única expressão, eu ouvi a forma inteira do que tinha acontecido. Não a derrota cinematográfica de um vilão, não uma vingança grandiosa, algo mais comum e por isso mesmo mais completo. Um homem que fez uma longa sucessão de escolhas e chegou exatamente ao lugar para onde essas escolhas levavam. Renato anotou. Janaína registrou o consenso. Helena e Renato apertaram as mãos com a eficiência silenciosa de profissionais que concluíram o próprio trabalho. E foi isso. Aquele foi o momento. O acordo formal foi redigido, revisto por ambos os advogados em várias rodadas de linguagem e assinado 3 semanas depois no escritório da Helena em Lourdes. Cheguei 15 minutos antes e sentei na recepção com um café que não bebi, olhando para um aquário no canto onde 2 peixes pequenos se moviam em círculos lentos e tranquilos. O escritório estava silencioso. A recepcionista atendeu uma ligação em voz baixa. Tudo parecia muito imóvel. Quando Helena me chamou para a sala, Kael não estava lá. Nós tínhamos combinado por meio dos advogados assinarem em momentos separados. Eu tinha pedido isso e ele não se opôs. Sentei e li o documento uma última vez com a orientação de Helena, conferi cada valor, cada cláusula, cada linha que mencionava expressamente a dilapidação para fins de registro.
Não vou fingir que assinar foi desprovido de emoção. Era a dissolução jurídica de 14 anos. E não importa o que venha antes da assinatura de uma coisa assim, o instante em si tem um peso próprio. Eu peguei a caneta e a segurei por alguns segundos. Não por hesitação, por reconhecimento. Pela compreensão de que eu não estava apenas encerrando algo. Eu também estava com a mesma assinatura começando outra coisa. Uma coisa que seria só minha. Eu assinei. Helena me acompanhou até a porta. Nos degraus do prédio apertou minha mão com firmeza e brevidade. Você conduziu tudo isso muito bem, Maíra. Tudo. Era o tipo de frase que uma profissional cuidadosa só diz quando quer dizer exatamente o que está dizendo. Eu agradeci. Também exatamente. No estacionamento, fiquei 5 minutos sentada dentro do carro antes de ligar o motor. O céu tinha aquele branco opaco de tarde de março em Minas e o mundo do lado de fora do para-brisa parecia exatamente igual ao que era 2 horas antes quando eu cheguei. O comércio da esquina. O semáforo ainda aceso de dia. Uma mulher empurrando um carrinho pela calçada com a determinação quieta de quem tem um destino e simplesmente vai até ele. Pensei em ligar para alguém. Minha irmã, Lavínia, Renata. Peguei o celular, depois o deixei no banco do passageiro sem discar para ninguém. Fiquei um pouco em silêncio porque me pareceu a coisa certa. Então liguei o carro e fui buscar Cecília na escola. Eu já tinha combinado com a professora dela, Dona Patrícia, que tinha aquela qualidade rara de entender as coisas sem precisar de explicação completa de liberar os dois para um almoço fora. Peguei Cecília e Bento ao meio-dia e os levei ao restaurante preferido deles, uma lanchonete antiga com bancos vermelhos e uma vitrine de sobremesas giratória. Bento pediu misto quente e achocolatado e passou 20 minutos narrando uma jogada do treino, gesticulando tanto que derrubou o saleiro. Cecília comeu um sanduíche e me observou com aquela atenção cuidadosa que era só dela. Em certo momento, ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou a minha bem de leve. Rápido, do jeito que adolescentes fazem quando querem oferecer algo verdadeiro sem transformar aquilo em cena. A gente vai ficar na casa, ela perguntou. Por um tempo eu respondi, até a gente descobrir qual é o próximo passo. E o próximo passo vai ser bom. Como você sabe, pensei na pergunta com a honestidade que ela merecia. Porque agora eu sei do que sou capaz, eu disse. E antes eu não sabia. Cecília refletiu sobre isso com a gravidade com que tratava quase todas as coisas que valiam reflexão. Bento derrubou o saleiro de novo. Nós 3 rimos ali naquele banco vermelho com a vitrine girando ao fundo. Foi a coisa mais real que eu senti em meses. Paguei a conta, levei os 2 de volta à escola. Fiquei ao lado do carro no ar fresco de março até as portas se fecharem atrás deles. Depois fui para casa, fiz café e sentei à mesa da cozinha, a mesma mesa em que na noite de Natal eu tinha escrito bens, riscos, ações num bloco amarelo. Abri o notebook e comecei a organizar o que vinha depois. Agora é março outra vez. Faz exatamente 1 ano desde que assinei aqueles papéis e fiquei sentada num estacionamento em Lourdes, observando uma mulher empurrando um carrinho por uma rua qualquer. A casa foi vendida em junho. Depois do crédito do acordo e da quitação do financiamento, eu tinha dinheiro suficiente para dar uma entrada robusta num lugar menor no bairro Floresta. 3 quartos, quintal administrável, uma vizinhança em que Cecília consegue ir andando até uma cafeteria que ela considera essencial para a identidade dela de quase adolescente. No dia em que peguei as chaves, entrei sozinha em cada cômodo antes da mudança chegar. Os armários eram mais antigos do que os da casa anterior. A luz entrando pela janela oeste no fim da tarde era extraordinária. Na primavera passada eu reabri minha consultoria de marketing em capacidade total. Durante anos fui deixando o trabalho encolher daquele jeito que mães vão deixando encolher as próprias coisas quando há uma casa para administrar e um marido que é o principal provedor. Parece uma troca razoável até o dia em que você entende o tamanho do que foi trocado. No verão eu já tinha 4 contas ativas e uma assistente meio período chamada Yolanda. No outono, eu estava ganhando mais do que tinha ganhado nos últimos 9 anos. Dependência financeira é um tipo específico de medo. A ausência dela é um tipo específico de liberdade. Cecília entrou no ensino fundamental 2º e entrou para o grupo de teatro. Bento está num time competitivo de hóquei sobre patins e, contra todas as probabilidades, virou um bom patinador. Eles veem Kael em fins de semana alternados. Nossas conversas de coparentalidade
são estritamente objetivas. Eu decidi que objetividade é suficiente. Minha irmã veio me visitar em outubro. Lavínia e eu jantamos a cada 2 ou 3 semanas. A filha da Renata está no mesmo grupo de teatro da Cecília, o que significa que nós duas passamos pelas mesmas noites de corredor escolar e devagar construímos aquele tipo de amizade que não exige manutenção constante para continuar existindo. Saí uma vez com alguém em novembro. Foi agradável, completamente sem eletricidade. Eu disse a Renata depois que agradecia a tentativa, mas não tinha pressa nenhuma. Existe uma coisa particular em recuperar a posse integral da própria vida. A solidão deixa de parecer falta e passa a parecer algo de que você não quer abrir mão cedo demais. Quanto a Kael e Ariela, a Aurion Eventos Ltda. Foi encerrada em junho. Segundo Cecília, que comenta certas coisas pela metade do jeito que crianças fazem quando sabem que estão transmitindo informação, o relacionamento deles não tem sido simples. Houve brigas. Houve um período no outono em que Kael ficou hospedado na casa de um amigo. Se eles ainda estão juntos, eu sinceramente não sei. E percebi que não sinto nada muito forte a respeito. Escolhas têm forma. Kael fez escolhas que acreditava serem invisíveis. Ariela fez escolhas acreditando que estavam separadas de consequências. Os dois subestimaram uma coisa. Não exatamente a mim. Algo maior. O jeito como a verdade cedo ou tarde vem à tona. O jeito como o dinheiro deixa rastro. O jeito como crianças estão sempre observando. Hoje eu sou uma mulher numa casa de 3 quartos no Floresta, vendo a luz entrar por uma janela voltada para o oeste, com 2 filhos que por qualquer medida razoável estão bem. Foi isso que eu construí, e isso basta. Se você tirar alguma coisa da minha história que seja simples, dignidade não precisa de plateia, mas precisa de decisão. Na véspera de Natal eu tomei uma. Eu não venci porque fui mais esperta. Eu venci porque parei de esperar que outra pessoa definisse os termos da minha vida. Se fosse a sua mesa, a sua taça, os seus filhos assistindo o que você teria feito, eu realmente quero saber. Deixa um comentário. Compartilhe esta história se ela tocou alguma coisa em você. E obrigada de verdade por ter ouvido até o fim. Importava contar.